3 dicas para melhorar a disciplina da sua sala de aula, sem ficar se desgastando, sem ficar se matando ali na sua rotina diária. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e sei que a disciplina, que a sala agitada é um desafio constante, ano após ano, para todos os professores. Então, eu vim te dar 3 dicas que vão fazer muita diferença no andamento das suas aulas. A primeira dica que eu tenho para te dar é sobre o planejamento. Planejando muito bem as suas aulas, você vai ter uma diferença grande de disciplina, de comportamento na sua sala. Mas o que seria então planejar tão bem assim essas aulas, né? Eu já trago atividades importantes, sigo a BNCC. O que você está dizendo, Ludmila? Estou dizendo que você tem que prestar muita atenção enquanto você planeja em 2 aspectos da sala de aula: o ócio e a sobrecarga. Seria tomar cuidado com os extremos. Se a sua turma ficar parada, ociosa, se os seus alunos tiverem muito tempo livre, eles vão se agitar e você vai ter problemas. Se você sobrecarrega os seus alunos com muita atividade, principalmente muita atividade monótona, muita atividade de repetição, muita atividade de cópia, de escrita, você também vai ter problemas, inclusive de crianças que não fazem as atividades. Então, a gente precisa estar atento ao tempo da criança. As crianças não se concentram por um tempo prolongado e, por isso, nós precisamos alternar as atividades. Não é que a gente vai dar atividades pequenas, poucas atividades, é que a gente precisa alternar. Então, eu explico um pouco, a gente copia um pouco, a gente resolve um pouco de atividade do livro, a gente corrige um pouco de atividades, a gente faz alguma coisa manual, a gente vai alternando, faz um pequeno jogo, uma pequena dinâmica, sempre alternando para que as crianças tenham esse foco preso aqui na nossa atividade. Se a gente coloca lá um monte de páginas e deixa para fazer a aula inteira, alguns não vão nem fazer, outros vão enrolar, deixar para fazer correndo no final, né? Então, esses prazos prolongados não funcionam, nem de ócio, nem de sobrecarga. Então, planeje as suas aulas alternando tipos diferentes de atividades. Para isso, gente, aqui no canal tem um montão de vídeo com atividade lúdica, com jogo, com sistematização, explicação. Então você pode, né, usar aqui as sugestões do canal para fazer isso com a sua turma. Muito, muito importante, tão importante quanto um bom planejamento, é você deixar claro para suas crianças as regras, os limites e as consequências. Regras, limites e consequências. Então, a escola tem um regimento, nós temos um combinado dentro da sala de aula, a minha criança tem que ouvir todos os dias. Gente, é todo dia. Eu até falo na minha sala, gente, eu já falei isso aqui, precisa falar de novo, para eles perceberem que é absurdo às vezes a gente ficar repetindo, mas a gente precisa repetir. E a gente precisa repetir muito as regras, os limites para as crianças. E as consequências também. Eles têm que conhecer as consequências. Então, eu gosto de falar muito com as minhas crianças lá do 5º ano, que já entendem essa abstração da responsabilidade, organização e respeito. Eles têm que respeitar os colegas, respeitar a professora, respeitar o ambiente, respeitar os funcionários da escola. Isso é o respeito, né? Respeitar até o material, o ambiente mesmo. Eles têm que ter organização. A organização lá do 5º ano já é deles, né? Do primeiro a gente exige mais dos pais do que das crianças, mas organização também é importante. Ali dentro da sala, vamos guardar o material que não está usando, né? E a responsabilidade, cumprir com as tarefas, fazer as atividades, né? A gente precisa deixar isso muito claro para as crianças. O que a gente espera delas, o que elas podem, o que elas devem, o que elas não podem.
E as consequências também. E se eu não fizer, né? Isso vale ponto? Meus pais serão comunicados? A minha escola permite algum tipo de castigo? Algum tipo de medida disciplinar? Quais são as consequências quando eu não faço alguma coisa? Ou quando eu faço alguma coisa que eu não posso? Isso tem que ficar claro para as crianças, né? Então, a gente tem, toda vez que esquecer um livro, vai ter bilhete para as mães. Toda vez que não fizer uma atividade, você vai ganhar um bilhete e vai ter que trazer essa atividade depois, porque senão fica muito fácil, né, gente? Só o bilhete. Tem que fazer atividade. Se não fizer aqui, vai ter que fazer em casa, vai ter que fazer na hora do recreio, vai ter que fazer num outro momento. Que hora que vai ter que fazer essa atividade? Então, é muito importante que isso fique claro para as crianças. E a terceira dica é: seja coerente. Seja coerente. Então, se eu disse que não pode, não pode. Se eu disse que tem uma consequência, essa consequência precisa acontecer. Se há alguma coisa que as crianças não devem fazer, eu também não faço, eu também dou exemplo. Se um aluno daqueles fofos, gracinha, que eu adoro, que é uma gracinha na sala de aula, não trouxe um dever, eu preciso colocar um bilhete para ele? Ué, se a consequência é essa, eu preciso, né? A gente pode conversar, a gente pode... Mas vai ter que levar o bilhete, é uma consequência que serve para eles também. Então, seja coerente. Recapitulando, bom planejamento, evite o ócio e a sobrecarga e alterne atividades. Deixe claro regras, limites e consequências no caso do descumprimento dessas regras e desses limites. E seja coerente. Hoje, a gente tem um problema sério, que é às vezes um receio do professor de ser firme. E ser firme não é nenhum problema. Ser firme não vai traumatizar a sua criança. O limite existe e precisa existir para que a gente conviva em sociedade, para que a nossa aula dê certo, para que a gente consiga trabalhar no futuro. Então, não tenha medo de disciplinar seus alunos. É claro que aqui eu não estou falando de cometer abusos, de fazer coisas que estão, né, que desrespeitam a sua criança, que expõem a sua criança, mas não tenha medo, dentro das regras da escola, dentro do regimento escolar, de aplicar na sua criança a medida disciplinar que cabe ser aplicada. Tá bom? Eu espero que esse vídeo te ajude a fazer o que você já sabia que devia fazer, a ter uma rotina mais tranquila na sua sala de aula e que ela ajude também os seus alunos a terem paz para aprender dentro da sala de aula, porque quando a disciplina não tá boa, os alunos também não ficam em paz. Um grande beijo e até a próxima!